volare, oh, cantare, oh. Caramba, olha, eu como cantor sou um excelente apresentador de podcast e tá na cara que o entrevistado hoje é Inarle Carletti, ele que é cantor lírico, que tem uma história interessante, né, Inarle? Já mostrou sua voz aí, já desmoralizou a gente aqui como cantor, mas como é que começou essa história de ser cantor lírico? Porque hoje em dia é difícil, ainda mais na cultura brasileira, na Europa a gente vê isso aí, eu acho que mais potencial na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, mas no Brasil, como é que você seguiu por esse caminho do canto lírico? Cumprimento, Ricardo, obrigado pelo convite, cumprimento a todos os telespectadores. Pois é uma situação um pouco engraçada isso. Nos anos 80, eu, criança, 4, 5, 6 anos, 7 anos de idade, chegou a primeira televisão na minha casa, no interior de Conha. Abraço a todos os incoenses aí. Que ano que foi isso mesmo? 85, mais ou menos, 86. E Pavarotti estava no auge da carreira. E entre uma coisa e outra, um jornal, uma televisão, colocou alguma música do Pavarotti. E eu fiquei olhando e pensei assim comigo, é isso que eu quero ser. Eu tinha essa idade. Incrível, hein? 7, 8 anos de idade. E a partir daí, como é que você desenvolveu? Porque você é um menino do interior, lá em Conha, né? Em Conha. Quer dizer, pouco acesso a tudo, praticamente. Como é que você conseguiu desenvolver esse talento? E porque é bastante talento, mas é muita técnica também que tem que desenvolver. O talento só não ajuda, não serve. Não é bastante, talvez não seja o suficiente. Sim. Eu venho de uma família de cantores, mas de cantores de igreja, minha família da minha mãe. Todos cantavam em igreja, todos cantam, né? Mas é aquela coisa, igreja católica, coral tradicional, não é nem igreja evangélica. Igreja evangélica às vezes tem um pouco mais de elaboração em orquestras e grandes corais. E eu sempre gostei de cantar. E via que a minha voz era diferenciada, que a minha voz era diferente das outras crianças. E meu pai, puxando por esse lado, me tirava do futebol, daquele campinho de interior, bem do interior de Conha, e me colocava para cantar no boteco. Mas você cantava o quê no boteco? Cantava, a primeira música que eu decorei foi Menino da Porteira. Então, tudo isso me traz grande... uma criança cantada, sim, claro. Boy bop, né? Exato. Então, e juntava todo mundo para me ver cantando 10 anos de idade. Isso eu me lembro que eu tinha 10 anos de idade. Com 11 anos, eu entrei para uma escola família agrícola, o MEPS. E lá esse talento foi um pouco mais lapidado através dos meus professores. Viram que eu tinha um potencial diferenciado. E fui estudar efetivamente música muito tarde, Ricardo. Fui estudar música oficialmente com 18 anos de idade, depois que eu saí de casa, porque eu não tinha condições. Você é graduado em canto lírico, né, pela Universidade Federal do Espírito Santo? Sim. Escola de Música do Espírito Santo. Né? Isso, em regência orquestral pelo Conservatório Brasileiro de Música no Rio de Janeiro, em polifonia vocal na Espanha, interpretação de ópera na Itália e mestrado em regência orquestral na Áustria, em Viena. Então, quer dizer, você é maestro, na verdade. Uhum. Né? O que você acha que é mais difícil, ser maestro ou ser cantor? Maestro. Porque a gente vê o maestro, é uma coisa até interessante. Eu tenho um certo conhecimento de quase tudo, mas eu fico vendo o maestro, como que ele rege aqueles movimentos, o que significa cada um, tem um significado, é uma nota, é um nível, é um tom. Como é que é o trabalho do maestro para reger uma orquestra? Uma orquestra sinfônica são quantos membros? 60, 70, 80, mínimo, né? 50 o mínimo. E são quantos instrumentos diferentes numa orquestra sinfônica? 12, 15, 18, depende da formação dela. E como é que o maestro com um pauzinho só na mão controla aquilo tudo ali? Ou ele não controla? É lógico que ele deve... Bom, ele é o maestro. Como é que é? Tá. Muito interessante sua pergunta. Eu já dei muitas entrevistas incontáveis e é a primeira vez que alguém me pede para falar sobre o papel do maestro. Cara, porque eu sou um cara curioso, sabe? Eu fico olhando aqui, será que eu conseguiria ser um maestro com um pauzinho na mão comandar 60 pessoas? Muitas vezes você com um porrete não consegue. Pois é. Eu acho que eu tô ilustrando, tô brincando, mas sempre tive essa curiosidade. O que muitas pessoas têm que entender é que o maestro tem que saber de tudo aquilo que está sendo tocado, executado na música. A primeira coisa sobre a batuta. A batuta, ela é simplesmente uma extensão do seu braço. Você pode reger com a batuta ou sem a batuta.
Quando você tem uma grande orquestra, o levare, que é o que antecede o primeiro tempo, e o primeiro tempo da música tem que ser muito preciso para todo mundo. Então a batuta, ela estica o seu braço e faz com que todos que estão à sua frente consigam identificar qual é o primeiro tempo. Se é quaternário, se é binário, se é ternário. Então, a partir daí você já tem movimentos com essa mão que são contínuos até o final. E essa segunda mão te dá corte, entrada, fraseado, te dá expressão do que você quer. E também, o mais importante, e talvez seja o papel mais imprescindível do maestro. O maestro, ele tem que passar através da música o máximo daquilo que o compositor colocou na partitura. Na partitura não só tem notas, mas você tem, se você vai tocar forte, se você vai tocar fraco, com emoção, sem emoção, com ligadura, sem ligadura. Então, tudo isso está na partitura. E outra coisa muito interessante, às vezes a flauta entra lá no finalzinho, ela fica parada e só entra no finalzinho. Então, resta ao maestro, que tem a grade completa em sua mão, um compasso antes de identificar que o próximo compasso ele entra. E assim ele faz com todos os outros instrumentos que estão na orquestra. Porque às vezes você conta 118 compassos com o pezinho, a cada 4 você conta um. Às vezes o músico se perde, e quando é um músico muito profissional, que ele toca muita coisa, ele não tem o tempo de gravar toda uma sinfonia. E é aí que entra o maestro para poder direcionar isso para o seu músico. Dentro dessa questão ainda de ser o maestro, ser o condutor, você tem preferência por algum compositor, compositores? Você tem um perfil italiano, você é descendente de italiano, sim. Vejo que você trabalha muito a música italiana, mas tem preferência da austríacos, alemães, tem até inglês também, com peças famosas, mas italianos também? Eu não tenho um compositor, eu tenho peças. Talvez de cada compositor eu possa te falar uma peça. Sim. Mas o que mais me chama a atenção é o Mozart, é o austríaco. Então, ele viveu muito tempo, né, dentro dessa área, e tudo aquilo que ele compôs foi algo extraordinário. Ele morreu com 36 anos e com um grande oratório inacabado, que é o Requiem de Mozart, que de todos eles é o mais famoso tudo. Então é algo que chama muita atenção. Com 8 anos de idade ele já compôs a primeira sinfonia. Aos 11 ele foi num concerto e chegou em casa e escreveu todo o concerto de corda, todos os instrumentos. Como é que isso? São coisas que a gente fica perguntando, né? Como é que Mas ficou com raiva, ele errou 2 notas. Como é que pode ter pessoas como esses gênios da música? Mas hoje o que a gente vê é que você tem um trabalho como maestro, que eu vejo você organizar os eventos, mas tem um trabalho também como cantor lírico, né? E como cantor, o que você prefere cantar? Eu gosto muito de cantar as áreas italianas. Eu fui preparado na Escola do Bel Canto. Claro que hoje eu não me arrisco a subir para cantar ópera, porque quando você trabalha a ópera, você tem um grande nível de estudo para aquela ópera. Você tem que parar de fazer muita coisa vocal, porque a voz tem que estar muito descansada para aquilo. Então, as canções napolitanas, canções italianas, é algo que eu realizo bem dentro de uma tessitura que vai do grave, médio e agudo, executo. Particularmente gosto muito da execução dessas canções. Se eu for parar hoje de reger, eu tenho que voltar a estudar 1 ou 2 anos sem fazer mais nada para voltar a cantar ópera. Então, é uma musculatura, é igual o seu treino, né, para você trabalhar no teu esporte. Sim. Se você parou e migrou para uma outra coisa, mesmo que sendo atividade física, se você não fizer o específico do teu esporte, você tem que ficar um tempo só refazendo aquilo para voltar ao seu treinamento. Então, a música italiana está na minha veia. Agora, a gente vê que aqui em Guarapari, principalmente, a gente vê poucas pessoas investindo ou enveredando por esse caminho, né? E você é um que se profissionalizou nisso, você vive disso, né? E me parece que você também tem uma preocupação de passar isso para outros. Como é que é? Você tem cursos, você tem ensinamentos nesse sentido? Tem pessoas com potencial aqui em Guarapari para se desenvolver como maestro e isso interessa para as pessoas locais aqui, para os jovens? Eu criei a Companhia Musical Alegre em 2015.
com esse intuito de poder, então, trazer pessoas que têm esse talento para uma companhia musical. Deu muito certo, tanto que hoje a gente está rodando o estado inteiro, né, com Nós Siamo la Storia, que é a imigração, conta a história da imigração italiana. E como maestro, aí é um pouco mais complicado, Ricardo, porque hoje, para você ser um maestro realmente de formação, você precisa de muito estudo. E hoje, infelizmente, as pessoas, e muito longo, né? Foram 12 anos de estudo que eu tive para ter minha formação. Sim. De graduação em maestro. Então, as pessoas hoje elas querem algo muito... São muito rápido. Imediatistas. Quer entrar hoje, amanhã já ser cantor. Então, não rola, porque você precisa ter você tem que ter uma robustez grande para continuar, para conseguir fazer isso. Mas, sim, sempre tem talentos. Sempre. Bastam que essas pessoas... A gente tem a Alegro, onde a gente trabalha alguns alunos de música com aulas, mas o curso específico de regência, não. Aqui, ninguém estuda regência comigo. Eu estou formando 4 regentes em Venda Nova do Imigrante. Agora, por quê? Lá. Não tem interesse? Você acha que é uma questão cultural? Aqui, eu acho que é cultural. Nós não temos aqui, tipo, uma série das estações, né? Vamos trabalhar. Nós não temos uma sinfônica aqui, que é onde as pessoas me perguntam assim, mas por que você ainda está em Guarapari? Guarapari é pequeno para você. Realmente, Ricardo, Guarapari... A Venda Nova é menor do que Guarapari e tem espaço para você trabalhar. Uma visão muito diferente. Agora, a quem cabe isso? Cabe ao poder público? É empresariado? Como é que isso pode ser feito? Porque muitas vezes reclama-se muito, é a prefeitura. Nesses lugares, quem é que apoia esses processos? Em Venda Nova, exclusivamente, são bancos. São bancos que trabalham esses projetos. A FEPOL, a Associação da Festa da Polenta, tem uma visão muito diferenciada de cultura. Então, eles têm vários programas lá, mas não tem muito a ver com a municipalidade. Na verdade, lá, assim, me permito até falar, às vezes, a municipalidade ela pode até ser um fator que pode dificultar alguma coisa. Não pode ter política nesse meio. Agora, aqui em Guarapari... É uma cidade que nós temos muitos músicos que vêm de outras cidades para morar e, às vezes, falta um pouco de visão. Talvez, hoje nós temos aí situações que podem ser abraçadas como uma LIC, como uma Lei Rouanet, que poderia trabalhar isso. Só que não é de uma pessoa, são várias mãos, são vários braços, porque é uma costura de retalhos. São vários pedacinhos que vão... fazendo com que essa coxa fique maior. Isso aí é o maior problema que tem em Guarapari, uma dificuldade. Não é só nesse setor, em todos os setores. Porque eu já falei isso aqui uma vez, volto a falar, e não estou botando culpa em ninguém, a gente se enquadra também nesse perfil, porque você veio de Conha. Né? Eu vim de Vitória, o outro veio de Belo Horizonte. Guarapari tem um pouco dessa dificuldade da liga entre as pessoas, porque são pessoas com origens diferenciadas. E talvez agora novas gerações que vêm, mas a gente vê que continua vindo muita gente de fora. Então, são pessoas com origens diferentes que vivem como se fossem bolhas diferenciadas. E essas bolhas não se interagem. Muitas vezes, quando elas se juntam, se chocam, elas explodem. E a gente vê isso na economia, a gente vê isso no turismo, a gente vê isso na cultura. Né? E seria eu sempre falo, talvez aqui em Guarapari, o poder público talvez fosse mais importante na interatividade com essas bolhas, porque funcionaria como um maestro. Né? Exatamente. Porque na orquestra lá, muitas vezes, um músico não conhece o outro, não tem relação, mas a partir da batuta do maestro, estou usando a figura de linguagem aqui, já que nós estamos falando sobre isso, para entrar na questão da organização da sociedade de Guarapari, um maestro forte, competente, inteligente e que tenha esse espírito de aglutinar, talvez ele conseguisse fazer tudo isso na nossa cidade. Porque eu estou falando isso porque você desenvolve vários projetos, né? Inclusive no exterior. Sim. Como é que é essa coisa do rapaz, do garoto lá de Conha, que está em Guarapari, aqui, perdido no Atlântico Sul, e vai fazer shows na Europa? Essas coisas foram acontecendo na minha vida. A partir de 2018, isso não é tão lontano, não é tão longe, nós criamos um musical Meu Brasil Brasileiro, criado pela Companhia Musical Alegro.
E a internet fez com que isso chegasse fora do Brasil. Então, nosso primeiro convite foi para fazer uma turnê na França, Itália, França, Áustria, Suíça e Eslováquia. Levamos 56 pessoas de Guarapari. E foi uma grande polêmica, a gente fica triste até hoje. Foi uma viagem de 1 milhão, a prefeitura deu 130 mil reais e foi uma explosão que até hoje respinga em nós essa situação toda. É que muita gente gosta de falar sem ver. Né? Exatamente. Isso aí, que mais tem, assim, na hora de ajudar não aparece ninguém. Na hora de atrapalhar, aparece um monte. E hoje, cada vez mais na sociedade brasileira, todo mundo tem direito e ninguém tem dever. E muitas vezes casa com isso aí. Ah, porque deu 100 mil para ir cantar na Europa e não deu 10 centavos para o band-aid no hospital. Olha, cada coisa é cada coisa. Exatamente. Né? Eu vejo assim. Uhum. Mas hoje, como todo mundo é um transmissor e um emissor, né, nas redes sociais, e na rede social todo mundo é valente e é dono da verdade, a gente vê acontecer isso. Mas como é que foi essa experiência na Europa? E aí, com isso, eu vi que tinha um outro mercado para mim. Ou seja, comigo sozinho, com pianista, ou com quarteto, ou com grupos. E a nossa música, a essência da nossa música, MPB, bossa nova, o nosso samba, ele tem um valor muito grande fora do Brasil. Então, a partir disso, foram surgindo outros convites para dar palestras, para poder fazer workshops. E foi assim, chegou a pandemia, todo mundo ficou em casa. Retornamos no ano passado e esse ano tem outras propostas. Ano que vem tem mais 2 grandes propostas para serem realizadas. E eu fico feliz, né, por essa situação de poder... Um menino do interior que vendia picolé, hoje poder ir representar o seu país em festivais, em concertos, em outros locais. Me enche de orgulho isso. A minha infância simples, e nunca desisti dos meus sonhos, sempre falo isso, nunca desisti dos seus sonhos, e trabalhar com o que você gosta. A minha felicidade hoje é trabalhar com o que eu gosto. Isso é muito bom. E quando você trabalha com o que você gosta, você não precisa trabalhar. É verdade, porque na verdade o trabalho, ele... É a sua satisfação. É uma coisa prazerosa, né? Uhum. Agora, ali eu falei isso também porque você, não só no exterior, mas você monta espetáculos aqui no Espírito Santo e a gente vê assim muito pouco em Guarapari. Você agora está com um espetáculo sendo montado em Anchieta. Como é que é esse espetáculo aí? São 14 municípios. Desde o norte do estado, Nova Venécia, Linhares, Aracruz, Colatina, Santa Teresa, Domingos Martins, Venda Nova, Castelo, Iconha, Anchieta, Conceição do Castelo, enfim, todos esses vão receber esse musical. Ele conta a história da imigração italiana em 10 cenas, desde o aporte de Gênova até os dias de hoje, o que se mantém da tradição italiana. Porque esse ano nós estamos realizando 150 anos, comemorando, né, 150 anos da imigração italiana no Brasil. Então, esses espetáculos, eles vieram em forma de emenda parlamentares para cada município, em contrapartida com a estrutura oferecida pelo município quando esse aporte não é suficiente para poder ajustar. Inclusive, eu acho que na comemoração que teve do governo do estado, você participou, não foi isso? Foi o nosso espetáculo, exatamente. Foi lá, na Praça do Papa. Praça do Papa aí. Deu quase 50 mil pessoas. Então, é algo gigantesco. Sim. Gigantesco. Então, são mais de 300 artistas em palco. Então, em todos esses espetáculos ou nesse específico? Não, todos eles. Porque a gente trabalha 200 crianças do município. Cada município que a gente vai fazer o espetáculo, a gente fica 1 mês com a equipe preparando as crianças das escolas públicas para interagir junto ao espetáculo. Então, são 14 municípios. Você apresentou esse projeto em Guarapari? Nós não apresentamos aqui porque o meu sonho era fazer na Esquina da Cultura. Só que as emendas parlamentares, elas não chegariam a tempo. Então, todos os municípios que a tradição italiana fosse apresentada antes do dia 5 de julho, o projeto não poderia acontecer. Buenos Aires apresentou antes, que seria lá em cima o espetáculo. Então, nós não conseguimos. Mas estamos pleiteando para vir o ano que vem, no encerramento, então, dos 150 anos da imigração italiana. E então, todos esses espetáculos serão a partir de agora? A partir de agora. Primeiro Não, já é o 8º. Sim.
Já é o 8º. Já está caminhando para o final. Só que alguns municípios preferiram, então, usar recurso próprio e, quando caísse a emenda, usaria para outro fim na mesma área. Né? Exatamente. Agora, é interessante ver que existe recurso dentro do Poder Legislativo para ser repassado. Na verdade, o recurso não é do Poder Legislativo, mas existem parlamentares com esse olhar. Aqui, quem foi o parlamentar que trabalhou esses recursos? Foi Evaí de Mello, para todos os municípios. Acho que é importante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas criticam os políticos, né? E quando vê uma coisa, porque isso é uma coisa extremamente positiva. Sim. Se repassar emenda para a cultura, poxa vida, porque todo mundo fala, emenda parlamentar, vai para a obra, e o deputado fica com a parte do dinheiro, depois é o que a gente ouve falar sempre. E é uma coisa muito séria. O deputado trabalhou uma equipe em campo para estar em todos os municípios, ajustando todo esse recurso, e é algo assim, nunca, nenhum precedente da história do Espírito Santo aconteceu dessa forma. E agradeço até ao público aqui, ao vivo, assim, no seu programa, agradecer ao deputado por esse incentivo para que isso possa continuar e poder levar o ano que vem a municípios que não tiveram oportunidade de serem pleiteados. Agora, Inarli, a cultura ela é multifacetada, né? A gente sabe que a cultura, nós estamos falando de música, de canto, de regência, e aí tem artes plásticas, tem dança, tem um mundo de atividades que podem estar embutidas dentro do cabedal da cultura. E a gente vê que Guarapari ela tem várias boas expressões culturais, pessoas com potencial, mas a gente não vê uma cena cultural vibrante na cidade, né? A gente já começou com um circuito cultural, que a gente fez algumas experiências, fizemos com você lá. Nós estamos num momento em que nós vamos ter uma renovação na gestão pública, né? Não estou dizendo que tem que ser assim, a gestão pública que tem que comandar o processo, né? Mas aproveitando o momento que nós vamos ter uma eleição, e aí a gente espera uma renovação da vida em todos os setores. O que você acha que precisaria ser feito em Guarapari para que a gente tenha uma cena cultural mais ativa em todos os segmentos possíveis dentro desse conceito de cultura? A primeira coisa, Ricardo, é uma esquina cultural pleiteando alguns artistas da cidade. Porém, claro, nós não temos teatro... É o terceiro ou quarto ano O sexto. Sexto ano. Mas sexto ano. Nós não temos na cidade não precisa ser um teatro, um anfiteatro com um palco grande. Vou te falar sobre teatro, uma coisa, te interrompendo aqui, que a gente já fez um projeto para colocar um teatro em Guarapari, e como iniciativa privada mostrou-se que não era possível economicamente, que a gente ia ter prejuízo. Uhum. Então, o que a gente vê de teatro é que ele precisa ter alguns subsídios. Sim, né? Precisa ter uma parceria SESC. E uma gestão. Exatamente. Uma boa gestão. Porque o que a gente vê, eu estou falando do SESC, porque a gente vê vários teatros do SESC, ou de entidades, ou até mesmo da municipalidade, ou do Estado, ou da União. Uhum. Você acha que é possível um teatro que fosse particular? Aqui, muito difícil, Ricardo. O giro para um teatro particular, o artista ele teria que dispor do seu cachê para poder manter o seu espetáculo dentro de um teatro. Já num poder público, é uma pequena porcentagem daquilo que é vendido do seu show. Então, eu mantenho exemplo. Existem artistas que vão lotar o teatro. E sempre você vai oportunizar sempre aquele que está a mais. Eu não estou dando um incentivo ao pequeno que está começando, que está montando a primeira peça, ou que está fazendo o primeiro concerto, ou que tem sua primeira banda. Um teatro no município ele tem que ser um teatro público, ele tem que ser gerido por um órgão público. Muito difícil você ter um teatro com o poder privado. Sim. Mas vamos continuar na pergunta que eu te fiz. O que você acha que nós temos que ter na cidade para que essa cena cultural possa realmente aparecer, envolver a cidade e a gente ter essa produção cultural multiplicada, expandida e levar daqui para fora? Porque quando a gente fez o circuito cultural, nós tínhamos duas vertentes. Uma em que a gente privilegiaria o espectador, como no caso do seu espetáculo, porque vocês já são consolidados como artistas, e outra que privilegiaria
o artista, como foi a exposição de arte que a gente fez, o concurso de exposição de arte. E apareceu um, apareceu outro, eles ficaram conhecidos. Então, essas duas vertentes a gente buscou trabalhar. Mas aí, vamos continuar. Eu te interrompi. Sim. E quero ver sua linha de pensamento. O que a gente precisa para que essa cena cultural se desenvolva? É uma pergunta um tanto pouco complexa, porque existem grupos que podem ser unidos. Exemplo, se eu pegar uma sinfonia ao vivo e colocar o balé da Viviane, vai ser um espetáculo. Eu vou usar 2 segmentos aqui. Se eu for trabalhar um terceiro espetáculo junto, se eu trabalho uma cena de teatro que envolva falas e a orquestra e mais o balé, eu tenho um terceiro espaço, uma terceira situação. Mas a principal coisa que nos falta aqui, e eu volto a falar, é um espaço que a gente possa apresentar aquilo que a gente tem. Porque se eu for alugar sempre, o que eu tenho aqui? Eu tenho o auditório do Sesc. Primeiro ponto, eu não tenho coxia no auditório do Sesc. Isso é um problema, sei disso. Então, tudo que eu preciso fazer, eu tenho que fazer ali. E ainda disponho de capital para poder colocar o meu cachê ali. Está se começando com o Conselho Cultural de Guarapari. Existem alguns pontos débeis, sim, tem, mas é um passo. Está começando um passo. Vai ser muito, muito lento da maneira que nós estamos. Eu sou um dos conselheiros que estou lá. Então, existem algumas coisas que eu pessoalmente não concordo, mas é algo meu, né? Vejo que pode não funcionar. Aí é um primeiro caminho. Por exemplo, aqui nós não temos uma lei cultural municipal. Tudo que vem é de fora, demora-se muito tempo para ser aprovado. Quando se aprova, demora muito tempo para ser executado. E aí, de 2 em 2 anos, então o artista ele não consegue sobreviver dessa forma. Se existisse uma lei ou algo para consolidar isso, seria mais fácil essa produção. E outra coisa é fazer o que eu faço, meu amigo. Eu não fico dentro de Guarapari. Eu saio espalhando o meu projeto. O não eu já tenho. Então eu chego lá, olha, eu tenho esse espetáculo aqui que vai envolver tantas crianças, tal, tal, tal. Eu acabo pegando um destaque do município, que acaba sendo um destaque para o próprio município depois, e vai refazendo. Hoje a minha equipe tem 5 profissionais que trabalham comigo, que já foram meus alunos pequenos em escola. E é um desenvolvimento, né? Então, isso é um fator positivo para que isso possa continuar acontecendo. Mas essa questão do próprio artista, há umas individualidades, que aí é a individualidade de cada um. Às vezes dá certo juntar, às vezes não dá certo juntar. Pois bem. Então... Tá bem, eu conversei com o Inarle aqui, mas o Inarle queria uma última questão para colocar para você. Depois daquela abertura que eu fiz cantando Volare aqui, você acha que eu tenho alguma salvação? Todo mundo tem salvação. Voz é musculatura. E de músculo e de desenvolvimento você conhece muito mais do que eu. Eu trouxe um vinho para a gente tomar aqui, não deu tempo de a gente tomar. Vamos brindar aqui com a caneca do Condcast. Narle, obrigado por você ter vindo aqui. Foi muito boa a conversa. Vou te dar uma caneca do Condcast para você levar e lembrar da gente. E o vinho para você. O vinho nós tomamos depois. Então, e dizer para vocês que a gente volta na próxima semana com mais um programa inédito do Condcast. Até lá.